Olá, bom dia! Hoje a gente vai iniciar o nosso dia com a aula de História. O tempo na História, página 16. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês nesta página 16, no livrinho de História. Vocês podem perceber aqui de lado que tem alguns acontecimentos, né? Durante a história. E aí eu vou fazer primeiro essa leitura desses quadrinhos. 47 a.C., ano 47, né? Ano 47 a.C. Júlio César, imperador romano, invadiu e conquistou o Egito no século I a.C. AC significa, né? Antes de Cristo. No ano 793, no século VIII, os vikings lideraram o primeiro ataque ao litoral da Inglaterra. Eles usaram barcos resistentes e velozes. No ano de 1350, no século XIV, ocorreu na Europa a epidemia da peste negra ou bubônica. 1 em cada 3 pessoas foi morta pela doença. No ano de 1500, no século XV, os portugueses chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Nos anos de 1822, no século XIX, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, que deixou de ser uma colônia de Portugal. No ano de 1845, a Segunda Guerra Mundial, ocorrida na primeira metade do século XX, foi o conflito mais violento da história da humanidade e durou cerca de 6 anos. Esses aqui, gente, alguns acontecimentos, né, marcantes que ocorreram, né, durante a história. E agora a gente vai fazer a leitura do texto. Vamos lá. Eu coloquei aqui, mas vocês podem acompanhar no livro de vocês. O tempo histórico relaciona-se diretamente com os grupos humanos, que muitas vezes promovem as mudanças sociais e outras vezes são modificadas por ela. Os povos geralmente estabelecem um ponto de partida e um marco para contar sua história. Em nossos estudos de história, por exemplo, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Os anos e os séculos anteriores a seu nascimento são escritos com AC, que é antes de Cristo, né? Depois da data, as datas que vieram após seu nascimento não precisam ser escritas com as letras DC, depois de Cristo. Basta escrever o ano. Além desses marcos, em muitas datas históricas utilizam-se algarismos romanos, como no caso de registrar os séculos. Como não existe o ano zero do ano 1 ou ao ano 100, denomina-se século 1. Do 1 ao ano 100 denomina-se século 1. Do ano 101 ao ano 200 designa-se século 2. E assim por diante. Então, para a gente entender bem, poder responder a nossa atividade, eu vou explicar esse por diante. Pronto. Do século 1 ao século 100 do ano 1 ao ano 100 é o século 1. Do ano 101 ao ano 200 é o século 2. Aí assim por diante. Do ano 201 aos anos 300 é o século 3. Ano 301 ao 400 é o século 4. 401 a 500, século 5. E assim por diante. 501 a 600, século 6. 601 a 700, século 7. E assim vai por diante. Essas informações aqui, gente, desses anos,
que vai até, eu coloquei aqui até os anos 2001 a 2100, que é o ano que a gente tá, que é o século 21. Eu coloquei aqui porque vocês vão precisar para responder a questão 2. Também vou postar a tabela do algarismo romano para vocês poderem, né, estar respondendo. E agora vamos lá, atividade que vocês vão responder. A questão 1, que vocês vão fazer a linha do tempo da sua vida, contando desde seu nascimento até os dias de hoje. Vocês vão contar os momentos mais importantes para você, desde que você nasceu, a data e o que aconteceu, ok? E a segunda questão, que é essa que eu falei, né, que vocês vão precisar usar esse cronogramazinho que eu coloquei aqui, né? Até vocês olhando aqui, já dá para vocês responderem a segunda questão. Por exemplo, do ano 801 ao 900. Aí vocês vão estar olhando aqui. Cadê o ano 801 a 900? Aí vocês vão ver aqui, ó. Tem um ano aqui, 742. Então, vocês já vão colocar, né? Não, aqui 867. Aí vocês já vão colocar esse, né, século aqui abaixo do 867. E assim por diante, ó. 900 a 1000. 900 a 1000. E qual é o número que está entre 901 a 1000? Aí vocês vão olhar aqui e vão ver, ó. 973. Aí qual é o século? Século 10. Ok?